Bom dia, hoje 15 de março de 2021. Vamos então estar falando da palavra do Senhor para o seu coração. Eu sou o presbítero José Filho e seja muito bem-vindo ao nosso canal de devocional de todas as manhãs com a palavra do céu para o seu coração. Eu estarei lendo no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13, que diz assim: subtítulo: A Falibilidade dos Projetos Humanos. Eia agora vós, a partir do versículo 13: Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar de que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. A palavra de Deus aqui é bem clara ao nos ensinar que todos os projetos que nós fizermos longe do Senhor, fora dos planos do Senhor, todos eles serão falhos. A palavra de Deus aqui está dizendo para nós que nós não sabemos o dia de amanhã e por isso não devemos dizer, vamos fazer isso, isso e aquilo, vamos fazer, vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar e assim sucessivamente. Aqui o Tiago ele está fazendo a pergunta: que é a vossa vida? E ele mesmo responde dizendo: é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Aqui a palavra de Deus está nos dizendo que a nossa vida ela é muito curta, é um espaço muito pequeno de tempo. Na escola a gente aprendeu que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Mas isso para toda a história da humanidade, para o tempo, para a eternidade, para o estado eterno em que Deus vive. O tempo da nossa vida é muito pequeno, é comparado a tudo aquilo que Deus criou. Ele compara como um simples vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece, acaba. Sabendo que nossa vida é muito pouco tempo, é um curto espaço de tempo, nós temos que ter a sabedoria como Moisés, que ele, ao escrever o Salmo 90, ele diz Senhor, ensina-nos, ensina-me a contar os meus dias de forma que eu alcance coração sábio. Ou seja, ele estava pedindo sabedoria para Deus, para que ensinasse ele a aproveitar cada minuto do seu dia, cada segundo, cada momento, para que ele tivesse sabedoria de aproveitar o tempo, que o tempo é algo mais valioso que nós temos hoje em dia. Se o tempo é pouco e Jesus nos deu a receita para nós estarmos fazendo o que é certo, então nós precisamos saber como devemos fazer, qual é o nosso propósito da nossa vida. Se nós soubermos o propósito, nós então saberemos com sabedoria aproveitar o tempo que é curto que nós temos aqui para aproveitar. E qual é o propósito da parte de Deus para nossas vidas aqui nesta terra? Nós temos um propósito de conhecer a Cristo. Nós nascemos e precisamos conhecer o Senhor Jesus. Precisamos se lançar a Ele. Nós temos o tempo da nossa vida que é curto para Deus, para todo, numa visão panorâmica do tempo e da eternidade. Esse curto espaço de tempo é muito pequeno, mas na nossa vida nós temos as fases da vida que nós temos que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós temos que aprender a adorar a Deus, a devotar nossa vida por completo a Deus, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o nosso dia a dia, de todos os seres humanos aqui na Terra, é cheio de conflito, e Deus ele nos entrega esses conflitos, essas situações, Ele entrega dons aos homens, tudo isso para nós administrarmos. Tudo o que nós temos que fazer é administrar a nossa vida que foi dada por Deus
reconhecer que Deus é o Senhor da nossa vida e que nós precisamos nos render a Ele. E aqui no texto diz que: "E agora vos dizeis, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos." O ser humano, nós temos muitas vezes a mania de fazer projetos baseado no nosso pensamento, na nossa axiologia, nos nossos conceitos, na nossa forma de viver, e muitas vezes nós carregamos esse orgulho dentro de nós, achamos que nós podemos tudo, que nós somos capazes, e a nossa vida é tão curta, mas a gente acha que nós somos dono dela, de que Deus não é dono da nossa vida e que nós vamos viver para sempre. Mas Jesus, ele é bem claro em dizer que o homem veio de Deus. Deus criou o homem, ele veio do pó e do pó retornará. E a nossa alma, nosso espírito voltará a Deus, aonde nós temos que prestar conta dele. Então, por que nós não entendemos que temos que viver de forma intensa na presença de Deus, devotando a nossa vida toda a Deus? O homem muitas vezes sustenta esse orgulho de viver longe de Deus, achando que tudo que nós temos e que somos aqui não foi dada por Deus, mas é como se nós fôssemos muito ingratos. Recebemos o dom da vida, o fôlego de vida que nós temos veio de Deus. Tudo que existe nessa terra, no Salmo 24 diz que a terra, a plenitude de todas as coisas e os homens que aqui habitam, tudo é de Deus. Deus entregou para nós para sermos mordomos daquilo que Deus nos entregou. E nós precisamos, com sabedoria, administrar a nossa vida, administrar o nosso tempo, administrar os dons que Deus deu para nós e devotar tudo isso a Deus, tudo que nós temos, fazer uma entrega total a Cristo, para que Ele venha nos usar, para que nós sejamos uma oferta viva na presença de Deus. Porque não sabemos o dia de amanhã, como diz o apóstolo Tiago, mas nós podemos entregar tudo na mão de Cristo. Quando nós entregamos na mão dele, ele então faz a nossa vida valer a pena cada segundo, cada minuto do nosso dia. Jesus, ele garante para nós a vitória, uma vitória de sucesso. Nós estamos numa corrida em que nós só precisamos chegar lá. Jesus já ganhou, já venceu essa guerra. Ele morreu pelas nossas vidas e ele garantiu para nós a salvação das nossas almas. Nós só precisamos chegar. É o que Paulo diz: correi de tal forma que alcanceis. O prêmio da chegada já foi nos dado, está conosco. Nós precisamos alcançar este prêmio, a vitória. Nós precisamos chegar lá no último dia da nossa vida e partir para a glória dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós precisamos guardar a fé. Nós precisamos ter fé e crer em Jesus. Jesus mesmo diz: sem mim nada podemos fazer. Sem Cristo não podemos fazer nada. Então, por que não tributarmos a Deus todo o nosso ser, toda a nossa vida, o nosso tempo, tudo o que nós temos, nós temos que devotar a Deus, uma entrega total. E por isso nós temos que dizer sempre: se o Senhor quiser, farei isto ou aquilo. Quando que o Senhor quiser, farei isso ou aquilo. Por isso nós devemos sempre fazer aquilo que Deus quer. Nós precisamos estar onde Deus quer. Nós precisamos ter aquilo que Deus quer que nós tenha. Nós precisamos amar. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus entregou para nós, da forma com que Ele quer que nós administre tudo que Ele nos entregou em nossas mãos. Amém? Vamos estar orando nesta manhã, neste dia maravilhoso, dia 15 de março de 2021. Senhor, eu apresento cada um dos nossos ouvintes, Senhor. Abençoa cada um dos nossos ouvintes. Vá ao encontro de onde eles estiver, Senhor. E neste momento dê sabedoria para que eles possam administrar a sua vida, o seu tempo, os seus bens, tudo que o Senhor Deus tem entregado para cada um. Senhor Jesus, abençoa a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e dá-nos a capacidade, Senhor Jesus, a sabedoria de administrar o tempo e tudo aquilo que o Senhor Deus nos deu
em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.